para você. As últimas pesquisas para a disputa à Prefeitura de Belo Horizonte mostram um cenário em aberto, com vários candidatos empatados na margem de erro, já a partir do segundo colocado. O que todas mostram é a liderança do deputado Mauro Tramonte, do Republicanos. Mas com uma campanha tão pulverizada, nem a presença dele em um segundo turno é certa. Para discutirmos os últimos movimentos da campanha aqui na capital, recebemos hoje aqui no Band Eleições o cientista político Malco Camargos, também o nosso comentarista Orion Teixeira e comigo o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Senhores, boa noite a todos, muito obrigado aqui pela participação. Começar pelo Malco, que é a nossa novidade aqui na mesa. Malco, semana passada, 3 pesquisas, Instituto Quest, do Ver, que você até ajudou também nesse trabalho, e do Data Tempo, mostrando cenários, um cenário embolado, na verdade, cenários embolados. Todas as pesquisas convergem na seguinte leitura. Há um candidato que desponta, mas ele desponta não por critérios pessoais ou por uma admiração do eleitor, mas sim porque ele é o mais conhecido entre todos. Depois vem um bolo de candidatos, que 4 candidatos disputam esse segundo lugar. Depois os candidatos terão que navegar mais para tentar chegar a algum lugar nessa eleição. É a eleição mais aberta de todos os tempos. Nunca na história a gente teve uma eleição assim. E por que representa? Por que estamos neste lugar? Pela ausência do candidato da máquina. Fouad tem uma administração avaliada de ótimo e bom de 30%. E o desempenho eleitoral na casa de 10%, 12% de acordo com o levantamento, ou seja, muito aquém da entrega que ele fez como prefeito. Então a prefeitura está muito maior do que o prefeito da capital. E a prefeitura está sem quem represente ela neste momento. O eleitor que aprova o Fouad divide os votos entre Fouad, entre Tramonte, entre Duda, entre Rogério. Então não há uma identidade, muitas vezes, direta da boa avaliação para o Fouad. Esse é o desafio do atual prefeito. E dos outros, se diferenciar para poder tentar alcançar algum lugar. Agora, Mal, queria fazer um questionamento para você e para o Orion debaterem também. Apesar desse mau desempenho do prefeito até aqui, nós estamos aí já passando na segunda quinzena de julho, eleição em outubro. É possível esse crescimento dele ainda para figurar nesse segundo turno? Ou justamente por essa imagem dele ainda ser muito... A população tem gente que acha que o Calil é o prefeito ainda. Ao mesmo tempo pode ser um fator positivo essa mais conhecimento, mas parece que ele não consegue mobilizar a população. Queria que vocês comentassem isso e se o fator da doença dele, anunciou recentemente que está com câncer, fazendo um tratamento, se isso pode ser de alguma forma um empurrão, criar uma empatia do eleitor e ajudar nessa caminhada dele para chegar ao segundo turno. Murilo, é muito interessante. A nossa pesquisa, a gente teve uma oportunidade rara aqui em Belo Horizonte. Que nós terminamos uma pesquisa registrada com 1000 entrevistas na quinta-feira, o dia que ele anunciou o câncer. Resolvemos fazer o que então? Registrar uma logo em sequência e entrevistamos mais 500 pessoas no sábado e domingo para ver o efeito do anúncio em relação ao Fouad. E o efeito é muito interessante. Ele ganha conhecimento, que é importante para ele, diminui a rejeição, as pessoas geram uma certa compaixão, ele melhora a avaliação da prefeitura, as pessoas olham mais para ele, avaliam a prefeitura, mas ele não vira voto. Não só é candidato de ninguém, A grande questão é porque um candidato, neste momento, a sobrevivência dele não é mais de boa avaliação, não é de boa imagem, é de voto. É o voto que vai fazer com que ele fique mais 4 anos. E essa é a dificuldade e também a oportunidade que ele tem. O que ele não fez nesse 1 ano e meio que ele foi prefeito, ele vai ter que conquistar nos próximos 70 dias até a eleição. Ele vai ter um bom tempo de TV, agora não sabemos o real efeito da doença a longo prazo. A curto a gente já sabe, já está medido. Mas a longo prazo o que vai acontecer? E principalmente com a mudança de perfil do candidato, uma vez que tudo indica, ele vai enfrentar um processo penoso de enfrentamento da doença, com sessões de quimio e radioterapia. Então, ele já raspou a cabeça, será que vai perder o bigode, que é uma identidade dele também? Será que vai emagrecer? E como que o eleitor vai ver neste processo essa mudança na figura do candidato? O meu medo é que a gente comece a comparar o Fouad com o Biden, por exemplo, que está acontecendo, das pessoas acharem que ele não vai dar conta. Nos bastidores, sem vitalidade. Nos bastidores, uma mudança já ocorreu. Uma disputa muito mais sagaz por quem vai ser vice de Fouad. O mercado político é muito cruel, né, Leão? Esse ponto é cínico, né? Mas, Malco, veja bem, nós estamos discutindo aqui um quadro que ainda não se formou, ainda não está amadurecido, consolidado a partir das convenções. Começaram neste sábado, dia 20, e vão até o dia 5 de agosto, para definir quem é e quem não é esse candidato.
Então a gente está falando de um quadro como se estivesse estabelecido um processo com um placar. Mas você não acredita que ao começar a campanha eleitoral propriamente dita, os debates, a pedição de votos, a exposição de cada um, a fala de cada um, isso torna um quadro possível, que está em aberto, como vocês disseram aqui, de se definir nesses 2 meses de campanha? Claro que vai, né? E um efeito que não está acontecendo agora, que vai acontecer mais na frente, é o eleitor calculando não só pela sua escolha, mas pelo voto útil. Dificilmente Rogério e Duda vão continuar pareios igual estão, porque a hora que um despontar na frente, eles viram uma alternativa da esquerda. Dificilmente Tramonte e Fuad, que disputam o mesmo eleitor, vão ficar no mesmo lugar. Quem está certo que não deve mudar nada é Bruno Engler, que está sozinho no lugar da extrema-direita. Agora, os outros candidatos, o eleitor começa a votar útil para evitar um mal maior. Quem é de esquerda e não quer que Bruno Engler ou Tramonte chegue, é melhor abrir mão de votar na Duda e do Rogério para votar na que tem mais força, levando os dois para o segundo turno. A mesma coisa quem é de centro, que é Tramonte ou que é Fuad, abre mão de um para o outro para votar quem pode enfrentar, ou Bruno Engler ou a esquerda. Então, o voto racional, né, vai acontecer, e ele ainda não aconteceu. Por enquanto, é o voto mais ligado, mais apaixonado. Agora, nesse momento, Orion, com muito pouca paixão. O eleitor mostra mais de 70% do voto espontâneo não escolhe ninguém neste momento, 63%, 65%, 70%, de acordo com a pesquisa, ou seja, mostra um distanciamento do eleitor da eleição que está chegando. E está chegando mesmo, está na nossa porta. Dia 6 já tem debate aqui na Band, não é isso? Dia 8. Dia 8 tem debate aqui na Band, ou seja, daqui a poucos dias já tem debate aqui, que marca o início das eleições. Agora, Mal, eu queria pegar esse ponto que você falou, que o Bruno Engler disputa hoje um campo sozinho, né? Que é a extrema-direita, vamos dizer assim, o bolsonarismo. Ele é o único herdeiro aqui na eleição. Isso já o cacifa como um possível participante do segundo turno? Se o bolsonarismo tem esse percentual, o Bolsonaro sozinho ele consegue cacifar ele para o segundo turno? Murilo, essa resposta é tão interessante porque é a que eu mais queria dar. Felizmente, não. Assim como o lulismo também não é suficiente para levar um candidato a segundo turno na eleição de Belo Horizonte. Porque quando isso acontece, a gente abre mão de discutir Belo Horizonte, porque as pautas que movem a polarização em nada impactam a vida da cidade. Então, se o eleitor se move aqui pela polarização, vai deixar de discutir problemas que são estruturais em Belo Horizonte, a qualidade do serviço de saúde, a qualidade do transporte, a urbanização da cidade, as áreas verdes, um trânsito caótico. Né? E quando o eleitor se move pela polarização, isso acaba ficando de lado. Então, felizmente, os dois têm uma largada, têm um piso, mas o teto vai depender do desempenho de cada um dos dois. Rogério tem que buscar um lugar que é do Rogério e não do Lula, e o Bruno Engler vai ter que buscar um lugar que é do Bruno e não do Bolsonaro. Lucas, nesse ponto aí, eu queria acrescentar que ele falou de 2 padrinhos políticos, do Lula e Bolsonaro. E o Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, que tinha ou ainda tem muita influência política nesse processo. Parte do mau desempenho do Fuad tem a ver com a sombra que Calil deixou na prefeitura, né? Nós tínhamos um prefeito que tinha uma presença muito forte na cidade, mesmo sendo distante das ruas, né? Nas redes ou fechado no seu gabinete, Calil parecia onipresente em todos os lugares, se falava dele, amando e odiando. Com a saída dele, Fuad não conseguiu ocupar este lugar. A prefeitura ficou parecendo que ela estava meio acéfala, digamos assim. E ele tinha um capital político muito grande. Na virada do ano, ele era o principal ator nessa eleição. Mais importante do que Lula, do que Bolsonaro e do que Zema. Só que Calil andou, digamos assim, derrapando ou conversando demais e agindo de menos. Conversou com vários pré-candidatos, tirou foto com vários deles, não se definiu por nenhum. E na política não há vácuo de poder. Quando ele abre mão desse espaço, vai sendo ocupado por outras lideranças e ele hoje é um ator muito mais fraco do que já foi há tempos atrás. Mas alguém assume esse papel de padrinho ou um protagonismo, liderança que não vejo aqui em BH hoje? Então, exatamente, ele abre mão e vai passando esse poder para os candidatos. Então, os mineiros, os belo-horizontinos vão se guiar pela estrutura de força de cada um dos candidatos e não pela indicação mais de um padrinho. Bolsonaro dá um pouquinho para Bruno Engler, Lula dá um pouquinho para o Rogério, e nós vamos escolher então as competências individuais de cada um. Ainda bem que será assim, aí nós podemos discutir as políticas públicas em Belo Horizonte. Agora, nessa eleição tão pulverizada, tão disputada, imprevisível, né? Ninguém arrisca assim a garantir qual será o resultado dessa eleição.
esses padrinhos também eles têm uma postura mais cautelosa, né? Porque nem Bolsonaro talvez sim, porque é muito identificado com o Bruno Henrique, mas nem Lula, nem o Zema, nem o Calil talvez queiram abraçar alguém agora no primeiro turno com risco de ter uma votação ruim e passar como, né, assim, não conseguiu transferir votos, sair derrotado de uma eleição. É o padrinho fazendo um cálculo oportunista em relação ao seu afilhado. Você tem razão, eu acho que é exatamente isso. Dado que é muito difícil apostar num ganhador, outro dia brincando com amigos cientistas políticos, vamos apostar R$10 na bet da eleição de Belo Horizonte, ninguém deu conta de apostar, eu não dou conta de falar assim, a probabilidade maior é do fulano de tal ganhar hoje, não sei, porque quem lidera, a gente sabe que é muito mais por recall do que por desempenho pessoal. Um resto de conjunto balado. Ainda tem candidatos que podem surpreender, tem candidatos com muito boa oratória, por exemplo, Gabriel Azevedo, que pode, de repente, na campanha, e que tá patinando acender nas algum lugar, porque ele não sai dos 2%, mas será que ele vai de acender? TV, né? Tem um tempo razoável de TV, debate. Juntou do MDB, pode ser que tenha um bom desempenho, tenha uma boa oratória. É claro que tem dificuldade de relacionar com uma parte significativa da cidade, com as pessoas mais pobres, periferias, etc., mas tem uma narrativa que encanta muita gente, então pode ser que ele surpreenda. Ou seja, é uma eleição completamente aberta. Não dá para cravar quem serão os dois entre os vários que irão para o segundo turno. Ô, Malco, eu queria falar um pouquinho sobre o Tramonte, que em todas as pesquisas desponta, né? Sempre ali na casa dos 20 e poucos %. Queria entender qual que seria o teto dele e também trazer uma reflexão para ver se faz sentido, porque ele é um apresentador de TV, ficou há anos, né, apresentando um programa diário na televisão, na hora do almoço, com muita audiência. Faz sentido pensar que o Tramonte, pensando na figura dele, lembra um pouco a do Celso Russomano, alguém que estava em evidência ali na televisão, assim como o Russomano também na televisão, mas começando a campanha pode desidratar mesmo? Eu fico lembrando da eleição passada, quando a própria Record apostava que o Tramonte ampliaria muito a votação dele, porque quando ele teve 560 mil votos, a Record passava em 200 e poucas cidades. Depois ela passou a passar em 400 e tantas cidades. Então ela apostava que o Tramonte iria dobrar a quantidade de votos. Esse era o cálculo republicanos na hora de chamar mais candidatos para lá. E sofreu uma queda muito grande. Ele teve 1/5 dos votos, depois ele teve perto de 100 mil votos. O que aconteceu? O eleitor começou a avaliar o Tramonte pelo Tramonte, não pelo Tramonte da televisão. E é o que vai acontecer em Belo Horizonte. Numa eleição municipal, a exposição do candidato é muito maior do que uma eleição de deputado, quando ele divide espaço com centenas de candidatos. Na municipal, ele vai dividir com 10, 12, 9, 8, vamos ver o número de candidatos que vão afirmar aqui. Então, a exposição do Tramonte será maior, então ele vai ter que ser muito mais do que o apresentador. Com outras dificuldades, Tramonte tem pouca ligação com Belo Horizonte. Não é daqui, não cresceu aqui, veio para cá para trabalhar, fez a carreira de jornalismo aqui, né? E nem é só a carreira. O final da carreira é aqui, o começo da carreira foi toda fora daqui também. Então, eu acho que ele vai ter que se mostrar alguém capaz de trazer soluções para Belo Horizonte. Vamos ver como é que ele vai se o seu desempenho na campanha. Teremos um ótimo exemplo aqui nessa própria emissora no dia 8. Um debate, verdade. Ô, Malco, se os padrinhos não terão tanta influência assim no processo eleitoral, o que dizer então dos instrumentos, dos palanques? A televisão vai ter mais importância dessa vez, porque os programas agora serão diários, não serão mais alternados. Serão diários e as redes sociais parece que já esgotaram um pouco, só ficam ali os seguidores de cada um, seguindo seus próprios liderados ou os líderes, né? E sempre lembrando também do papel das inserções, né, Orion, que são muito importantes, que acabam, né, impactando o eleitor de maneira. A televisão continua sendo importante. Eu acho assim, candidatos no legislativo que falam que a campanha não tem importância, a gente pega o Nicolas, por exemplo, que arrebenta nas redes sociais, funciona muito para aquela eleição proporcional. Na eleição majoritária, a televisão continua sendo importante, né? A gente viu agora o tiro no Trump, né? E não podemos esquecer que Bolsonaro ganha o protagonismo quando ele entra no espaço de televisão. Não foi pela internet que ele teve o protagonismo. Foi quando ele entra na televisão depois da facada, senão ele não teria o lugar que teve. O Zema ganha eleição quando vai para o debate, né? Então, nós não podemos desconsiderar o papel que a imprensa e a televisão têm numa eleição, porque continua sendo muito forte e é mais forte ainda na eleição municipal, no qual a exposição é maior dos candidatos, dado a estrutura dos programas serem diários. Vamos para a nossa pausa. Band Eleições está indo para o seu intervalo. Volta já para a gente continuar aqui essa discussão.
volta com o Band Eleições, que hoje recebe o cientista político Malco Camargos, também nosso comentarista de política Orion Teixeira e o Murilo Rocha aqui comigo para abrir o bloco. Ô Malco, a gente já falou de vários candidatos, eu queria falar dos candidatos que estão no campo da esquerda, chamado campo progressista, enfim. Duda Salabert, Rogério Correia. A Duda leva uma pequena vantagem nas pesquisas, mas há um entendimento que ela no segundo turno talvez teria maior rejeição pela questão do preconceito, poderia acontecer uma transfobia, enfim. Corre o risco de ser os dois morrerem meio num abraço de afogados, nenhum dos dois está no segundo turno, a esquerda não estar no segundo turno, justamente por nenhum deles abrir mão da candidatura e não se juntarem? Corre risco, sim. A esquerda disputa 25% dos votos da cidade. 25. Então, se eles dividirem a esquerda, como estão dividindo hoje, vai ficar com 12,5 cada um. Com 12,5 dificilmente estarão no segundo turno. O ideal seria que juntassem, mas é muito difícil juntar. A Duda traz um frescor, traz a novidade. Muitos jovens, né? E o Rogério traz o PT, a tradição, uma linha de coerência na sua carreira, uma luta constante por Belo Horizonte. A Duda traz uma revelação da eleição passada. Então a Duda é novidade, o Rogério é tradição. Vai falar que a Duda é muito mais, uma campanha mais personalista, o Rogério é mais o partido. Só que numa eleição, o fato de Rogério ser mais partido, o partido traz duas coisas importantes. Traz tempo de televisão e traz dinheiro para fazer campanha. Militância e rejeição também. E também rejeição para o caso do Rogério por ser do PT. A Duda não tem uma rejeição por ser do PDT, mas também tem resistência da esquerda por ser do PDT. Se a Duda fizer uma campanha partidária, ela morre dentro da esquerda, porque o PDT já foi um partido vinculado com a esquerda, hoje não é mais aqui em Belo Horizonte. Então, nesse dilema, é muito difícil um abrir mão para o outro. Os dois alternam nas pesquisas. Em um dos cenários que o Instituto Vieira apresenta, por exemplo, Rogério fica na frente da Duda. Então, está muito aleatório os dois dentro da margem de erro. O eleitor vai escolher com o passar do tempo e com o desempenho de cada um dos dois. E é muito interessante para a história dessa eleição. O que vale mais? Uma campanha mais personalista ou uma campanha com uma estrutura partidária e com um candidato mais tradicional? Saberemos isso no dia 6 de outubro. A questão da transfobia, no caso da Duda, seria um dificultador também, né? A gente fala observando os comentários em qualquer post relacionado à deputada também. Mas é a mesma coisa do Rogério, né? Assim, a transfobia dá também um frescor, traz uma novidade. Mas isso uma bolha, traz alguma coisa para a bolha? Traz sim. Mas assim como a rejeição também é da bolha, da outra bolha, mas a rejeição também é da outra bolha. O Rogério também, é uma bolha maior, parece. PT, a rejeição ao PT é maior do que a transfobia, talvez. A rejeição ao PT é maior do que a rejeição à transfobia? Essa bolha, não? Essa bolha antipetista? Não teria coragem de afirmar isso não, assim. É muita novidade. Não. Né? Só tô e jogando. a Duda, querendo ou não, a participação dela rompe um processo que nunca houve, né? Assim, nunca houve uma candidata trans em eleições majoritárias da cidade de segundo turno. Então, é a primeira vez que isso vai acontecer. Então, é uma novidade. É bom a gente ir acostumando com isso, né? Claro. O mundo mudou, Belo Horizonte mudou, vamos começar a mudar também. Mas vamos, falando agora da rejeição, continuando nessa avaliação, a gente tinha que o PT e o PSDB, mais ainda, né? Tinham perdido tempo da história deles, né? O PT conseguiu se recuperar, provavelmente, com a eleição do presidente Lula, mas aqui em Belo Horizonte existe uma forte rejeição ainda ao PT e mais ainda ao PSDB. Você não citou, por exemplo, como padrinho político, o ex-governador Aécio Neves, que está aí tentando também, nos bastidores, pautar alguma coisa nessa eleição. Existe um candidato, uma candidata aí que tem mais perfil para ser o vice de alguém ali? Não, se tiver que alguém para ser vice, ao que tudo indica, é a candidata do Romeu Zema, Luísa Barreto, que pode buscar pela sua baixa performance, sem tempo de televisão, sem dinheiro do partido, pode trazer por lá o apoio do governador. Agora, o apoio do governador a um candidato faz diferença na eleição? Não. Zema tem uma característica muito interessante. As pessoas avaliam bem o seu governo, mas não avaliam bem o seu apoio a um candidato. Falta um pouco de carisma. A gente falando de Aécio e Anastasia, por exemplo, Aécio, quando tinha força, era capaz de fazer o sucessor, como fez com a Anastasia. A Anastasia manteve a mesma boa avaliação da Aécio, mas não tinha a mesma força para fazer o sucessor. Para transferência de voto, o carisma é fundamental. Aí, nesse sentido, a gente estava falando aqui um pouco da metropolitana. A região metropolitana agora vive dois candidatos hipotecando o seu apoio a candidatos bem diferentes. Em Ribeirão das Neves, Juninho tem muito carisma. Juninho escolheu um secretário e empoderou ele, já está liderando as pesquisas, ao que tudo indica, será eleito sem nenhum problema em Ribeirão das Neves. De outro lado, Vitório Medioli, com a mesma avaliação positiva do Juninho, com muita força, escolheu alguém que não decola. Medioli não conseguiu ainda transferir votos para o seu escolhido.
mostra o peso do carisma para o padrinho, para que ele possa hipotecar a confiança nele para alguém. Já que a gente entrou no assunto região metropolitana, falando de Betim, esse candidato do Vitório é o Heron, não é? A aposta é dele. E o que mais você tem observado na campanha lá da cidade? A campanha de Betim ela é muito interessante, porque lá era a esquerda, primeiro contra o PSDB, contra a família Pedrosa, né? O Carlyle, o Ciro, a família Pedrosa. Depois o Medioli, que sempre participou da família Pedrosa, rompe com eles e faz a polarização com o PT. Nesta eleição, o PT não é protagonista. E o principal adversário do Medioli é alguém que sai do ninho dele. Doutor Vinícius foi vice do Medioli durante um mandato. Então, é uma eleição entre a centro-direita e a direita, entre o Medioli e alguém que esteve no grupo, e polarizado, com outros candidatos, confirmando só tem o Pedro Betinense, que é um jovem de rede social, e todo mundo junto ao redor do doutor Vinícius. E com uma especificidade, né? O fato do candidato escolhido por Medioli não ter nenhum traquejo político, alguém que sempre esteve dentro das empresas do Medioli, sempre foi alguém junto do Medioli, alguém que sempre falou não quando precisava falar. Medioli falava, vou ver, e o Heron falava não. Era alguém que respondia pela empresa e falava não. E na política, falar não é difícil, tem que aprender a negociar, tem que aprender a falar. E mais importante, não é lugar de mando, é lugar de pedir. E quem teve o lugar do Oriol a vida inteira tem dificuldade nesse lugar. A Cleusa tinha muito mais trato político, mas ela não tinha a confiança do Medioli, tal como tinha o Heron. Então vamos ver agora o desenlace disso, se o Medioli terá força para colocar alguém pouco aprazível no ambiente político na cidade de Betim. E ali do lado, Contagem, né? A Marília, a administração bem avaliada, as pesquisas indicam ela com, né, uma eleição provável em primeiro turno. Mas tem dois candidatos que têm história, tem potencial também. Um é o Felipe Saliba, que quase venceu ela na eleição passada. Foi por pouco ali, né, poucos votos, que ele não venceu. E o outro candidato é também, vamos dizer, um afilhado do Bolsonaro. Vai tentar surfar nesse bolsonarismo também, apesar de menor identidade do que Nicolas, do que Bruno Engler, mas também é próximo da família, né? Pode de Cabo alguma... Júnior, né, que você está falando. Cabo Júnior, Isso. exatamente. Pode, de alguma forma, se complicar essa eleição da Marília, que parece hoje tranquila em primeiro turno? Os números da Marília impressionam muito pela avaliação e pela intenção de voto que ela tem nesse momento. Mas tem um desafiador que ela tem. Quando a gente avalia as políticas públicas de Contagem, há muita carência, há muita necessidade. Saúde, transporte, segurança e infraestrutura são problemas que a prefeitura, inclusive, não é tão bem avaliada na entrega desse serviço. Marília vai muito bem quando se compara ela com o prefeito anterior. E, de fato, o cidadão de Contagem acha ela muito melhor do que a novidade quando ele escolheu o Alex. Isso só ameaça um dificultador que tanto o Júnior quanto o Felipe têm. Agora, é importante que Contagem, Felipe Saliba quase chegou ao segundo turno na eleição passada, só sendo o anti-PT, o antipetismo. E Marília sempre foi acima do PT. Ela é maior do que Lula em Contagem. Então, se Lula é maior do que o PT, a Marília é maior do que Lula em Contagem. Marilismo lá em Contagem. Então, é quase um marilismo, bom termo. Não tinha pensado em não, mas pode escrever que dá certo. E o desafio é, será que alguém vai discutir Contagem? Júnior Amaral vai ficar pendurado em Bolsonaro, sendo candidato de Bolsonaro, e Felipe o antipetismo, ou vai dar conta de discutir políticas públicas? Tomara que Contagem também discuta políticas públicas, para que Marília também possa, uma vez reeleita, caso isso aconteça, entregar melhores políticas públicas, não ser colocada no lugar só por causa do marilismo. Do marilismo. Mas Contagem praticamente não tem uma distância física assim, de Belo Horizonte. É ao contrário de lá. Daqui, o PT de lá, ou a Marília, é bem avaliado. Qual o segredo dela para poder se distanciar dessa rejeição do PT? A característica da Marília é muito clara. É presença e afeto. As pessoas veem nela uma presença, veem nela um afeto. Eu acho que eu tenho um exemplo que eu acho que é muito prosaico, mas acho que explica bem o que é Marília. Você já for no gabinete do Fuad? Quando chegar lá, você passa por 4 portarias até chegar na porta do Fuad. Na Marília, você só é parado na porta do gabinete dela. Então, ou seja, está de portas abertas. E o cidadão que te conhece reconhece isso e gosta disso. Eu acho que essa é a principal característica da Marília. É uma administração de portas abertas, acessível. Nem que ela fique em todos os lugares, mas todo mundo tem a informação que viu a Marília em algum lugar. E, de fato, ela caminha de manhã sem segurança, ela está no supermercado, ela está no açougue, ela está vivendo a cidade no dia a dia. É uma característica pessoal dela que Contagem aprendeu a gostar.
Malco, deixa eu aproveitar você para a gente falar um pouquinho de eleição para as câmaras municipais também, falando um pouquinho da nossa Câmara aqui de BH, uma Câmara que tem se mostrado um perfil mais inclinado para um perfil conservador, de uma centro-direita, e sempre ali com alguns vereadores mais à esquerda, né? Um PSOL, um outro nome ali do PT, fazendo esse contraponto, ali, um progressismo e tal. O que você está esperando para esse 2024? Bom, a Câmara tem sido muito mal avaliada nos últimos tempos. Os escândalos colocados na prefeitura, as cassações, enquanto o presidente acha que isso é uma grande virtude, que é a primeira vez que se caça, que ele tem feito um bom trabalho, mas de outro lado passa para a opinião pública uma outra imagem do que acontece no Legislativo. É bom que nós sabemos disso, agora eu acho que a tendência é de continuar alta de renovação no Legislativo. Os candidatos ideológicos continuam tendo vez, né, e eles conseguem pela internet ter um destaque e ter os 10, 12, 15, às vezes até os 50 mil votos, como teve na eleição passada, e ainda aqueles candidatos com estruturas regionais. Agora, Belo Horizonte tem uma vantagem em relação a outras câmaras metropolitanas. Aqui eles não se estruturaram pelos projetos sociais. Em Contagem, por exemplo, todos os vereadores têm projetos sociais, que são bancados pela prefeitura, e a partir daí eles fazem a sua política de compadrio, de aproximação e etc. Aqui em Belo Horizonte a prefeitura não faz isso, felizmente, obrigando os vereadores então a criar outras alternativas. E nessa dificuldade de criar outras alternativas, a tendência é de uma renovação. Agora, para qual tipo de renovação que vai ter, é muito difícil falar, uma vez que a cidade hoje caminha para centro-direita, é verdade, mas terá também vereadores ideológicos na esquerda e um grupo que fisiologiza que continua tendo o seu papel. O centrão da Câmara ali. No Legislativo. Orion, algo de Câmara que você queria comentar? Sim, a questão do Legislativo é até comum, de forma geral, porque hoje o presidente Lula ele fica refém do Congresso por conta das emendas impositivas que já chegaram também na Assembleia Legislativa, não sei se chegaram com a mesma intensidade nas câmaras municipais. Como é que isso pode influenciar essa relação e como sair disso? Orion, eu não tenho dúvida, eu tenho dito isso cada vez mais, obrigado por perguntar. A saída para isso é acabar com a emenda. Impositiva. Não, emenda. As emendas. Parlamentar não tem que indicar gasto do executivo, não. O parlamentar tem que fiscalizar o orçamento. O que nós transformamos nossos parlamentares, seja da Assembleia, seja do nível federal e caminha também para o nível municipal, é uma autoridade para definir para onde vai o dinheiro do executivo de maneira fragmentada. Então não dá para fazer uma política estrutural de desenvolvimento econômico do país, porque o presidente não tem mais a caneta sobre orçamento. Não temos mais isso em Minas, não teremos em Belo Horizonte, nem em Contagem, nem em Betim. Então é fundamental que a gente mude esse sistema. O empoderamento do legislativo da forma como está é um câncer para a nossa democracia e para o desenvolvimento do país, do Estado e também dos municípios, porque o dinheiro, quando passa pelo parlamento, ele fragmenta, cada um cuida da sua base, e o que é mais importante que faça obras estruturantes, quanto tempo nós não temos uma obra estruturante em Belo Horizonte? Desde a linha verde, mais nada. Quanto tempo não tem uma obra estruturante no governo do Estado? O Rodoanel, para sair, está dependendo do dia da Vale, ainda a saber se vai sair. E no país, onde estão as nossas ferrovias, os nossos grandes momentos? Acabou pela apropriação do orçamento pelo Legislativo. Isso precisa acabar. O orçamento tem que ser poder discricionário do Poder Executivo e não mais do Legislativo. Agora, muda. Como tirar isso dos nossos legisladores? Afinal, são eles que têm a caneta para poder falar qual o caminho deve ser. Eles vão abrir mão de gastar do que gastam com as emendas? Nunca. Acho que não também. Bom, a gente falou muito aqui da campanha e nem falamos da eleição da nova bandeira aqui de BH, hein? Que também está incerta, assim como a da Prefeitura. Mas, Malco, obrigado, viu? Fica o convite para uma próxima oportunidade aqui. É um prazer, obrigado. Sempre foi muito bom conversar com vocês. Prazer foi nosso. Obrigado, meu amigo, até. E Murilo também, obrigado. Boa noite, obrigado, Malco. Bom, e claro, obrigado a você aí em casa. Band Eleições fica por aqui. Você pode assistir novamente a este programa e acompanhar todo o conteúdo do nosso jornalismo lá na página Band Minas no YouTube. Para você, uma boa noite. Até a próxima semana. Tchau.